próximo é uma coisa do Cê Tá Ligado. Eu nunca vi falar desse negócio, desse canal. Ele parece ser mais ou menos recente e mostrou que algum episódio de Todo Mundo Odeia o Chris seria cancelado hoje em dia. Dado as coisas sendo passadas em 1980, uma porrada dessas coisas seria cancelada hoje em dia. Mas eu queria saber exatamente do que nós estamos falando. Bom, a gente já analisou vários episódios marcantes de Todo Mundo Odeia o Chris, só que vamos combinar, esse é um seriado que tá recheado de episódios icônicos e inesquecíveis. E uma das coisas que eu mais gostava dele era como ele conseguia pegar situações completamente comuns do dia a dia e transformar isso em alguns dos episódios mais engraçados da televisão, tanto mais... O interessante é que esse sitcom, digamos, meio que atingiu mais a população brasileira porque muitos vivem nessa situação. Não é que os Estados Unidos não tenha isso. Tem, mas em menor escala. Aqui a gente tem 75% da população, se eu tô falando baixo. A ida ao mercado, um jantar em família ou até uma discussão besta dentro de casa, tudo virava algo absurdo no fim das contas. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje, a gente resolveu falar sobre 2 dos episódios que representam muito bem essa essência da série. 2 episódios que conseguem misturar vergonha alheia, a loucura dentro da família dele e aquele humor ácido clássico que fazia Todo Mundo Odeia o Chris ser tão especial. Bom, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Tá ligado? Quase CLT, mas é CTL. Achei legal o nome. Todo mundo odeia linguiça. Olha, nem todo mundo. E pra começar, a gente tem aqui o 4º episódio da primeira temporada, Todo Mundo Odeia Linguiça. Pra quem não lembra, é aquele icônico capítulo em que a família do Chris precisa comer linguiça em toda refeição por não terem dinheiro. Ela é insuportável em todo episódio. Ela é o timo de Todo Mundo Odeia o Chris. Então, eu sempre foi insuportável. É isso. Dinheiro pra comprar carne. Mas bom, esse também é aquele episódio da treta com o Caruso e todo o bullying que o Chris sofria na escola. Então ele começa justamente com esse arco do Chris como aluno. E cara, é impressionante como o seriado já começa com aquele humor ácido. E quinta ou domingo? Sábado não? Sábado a gente não vai ter. Vai? Vai. Porque teve. Não lembro. Não lembro, dá uma verificada aí. Mas sim, qualquer dia. Aí sai mais barato. Aqui? Sim, porque vai ser dia dos namorados. Mas, top. Que virou praticamente parte dele. Afinal, logo no começo da série, a gente já tem toda aquela situação absurda envolvendo o protagonista, em que ele era claramente a vítima da confusão, mas todo mundo ao redor faz questão de tratar ele como se fosse a grande ameaça daquela escola. Tanto que o Caruso provoca o moleque, parte pra cima dele, faz bullying toda hora, só que basta a história se espalhar pelo colégio que parece que foi o Chris que espancou o garoto no meio do corredor. É aí que entra também aquele moleque X9 dedurando coisas que o Chris nem fez pro diretor, que obviamente acredita no pior e nem sequer faz questão de entender o lado. O engraçado é que eu liguei uma coisa a outra agora e eu não tinha percebido isso. Esse diretor da escola parece muito o diretor Maldade do Incrível Mundo de Gumball. Ele parece o Evil. Golzinho, na verdade. Interessante. Lado dele na história, mas por mais pesado que esse momento seja, ainda mais quando a gente lembra que isso realmente acontecia na vida do Chris Rock, o grande truque dele é transformar tudo numa sequência hilária e completamente absurda. Porque assim, se você for parar pra pensar no Incrível Mundo de Gumball versus Todo Mundo Odeia o Chris, você vai ver uma coisa relativamente similar em alguns aspectos. Existe a dinâmica Chris e Greg, que é um cara extremamente otimista e de boa com a vida, não tendo muita noção do perigo. E o outro cara que simplesmente é o alvo de tudo, né? Aquele famoso loser.
E o loser tem uma condição financeira precária, familiar, que os Watterson, na verdade, também são pobres, né? Vivem numa condição pior. Nós temos o Caruso da situação lá, mas de uma forma mais branda, né? Que é o... Ai, como é que é o nome daquele moleque lá? O Esponjinha? Ferra o tempo todo? Coloridão? Tobias. Não, ele é uma espuma, sei lá, que porcaria que o Tobias é. Mas o Tobias, ele parece um pouco Caruso nessa relação de ser o Rivão, que tem a vantagem, que tem o dinheiro, não sei o quê. Mas na verdade é um fracassado chato que todo mundo odeia. E, assim, tem alguns outros aspectos que, se a gente pegar o formato de sitcom, se encaixa no Incrível Mundo de Gumball, tanto que eles já zoaram isso uma vez. Na hora que o Gumball deixou de ser o perdedor, a sitcom parecia que estava mudando de figura. Né? O Tobias virou o protagonista. Então, a gente tem uma correlação que dá pra fazer entre essas duas séries. Porque ao mesmo tempo em que você percebe toda a injustiça da situação, entram aquelas narrações em off ironizando tudo, os exageros dos personagens, as reações sem noção da escola. O episódio consegue fazer você rir de um negócio que no fundo é bem desconfortável. Tanto que quando... aquele moleque que passou ali no fundo, ele não fez uma série pra Nickelodeon? Você percebe toda a injustiça da situação, entram aquelas narrações em off ironizando tudo, os exageros dos personagens, as reações... Esse outro aqui, ó. Esse aqui, ele não fez aquele manual de escola pra não sei o quê? Se eu não me engano, ele sem foi noção da escola. Aí. O episódio consegue fazer você rir de um negócio que no fundo é bem sem noção da escola. Esse aqui... Não? Não lembro de nada. O moleque da Nickelodeon que fazia uma série escolar de manual, de não sei o que. Eu vou buscar na internet depois. O episódio consegue fazer você rir de um negócio que no fundo é bem desconfortável. Tanto que quando o Chris chega em casa, a gente tem uma situação bem parecida com essa de suavizar algo pesado, só que agora envolvendo a condição financeira da família. A única coisa que o Julius queria naquele momento era uma carne para acompanhar a janta, só que como tava tudo tão caro, eles não tinham dinheiro para comprar. E aí que entra a questão da série trabalhar essa realidade sem nunca deixar o clima pesado de verdade. Até porque um dos motivos deles não comprarem o alimento é por causa que a Rochelle havia largado o emprego, e a forma como eles fazem isso, com aqueles flashbacks malucos dela se autodemitindo por qualquer motivo possível só porque o marido tem 2 empregos, é simplesmente genial. E é justamente daí que nasce a era da linguiça dentro da casa deles. Já que a carne tava cara, a solução que o Julius encontrou foi comprar um monte de pacote de linguiça num descontão que ele arranjou. Era tanta linguiça que aquilo facilmente seria suficiente para abastecer a família por semanas inteiras. Não é à toa que eles até brincam com isso, preparando o alimento em todas as refeições possíveis, até mesmo no lanche da escola da Tônia. Só que o mais engraçado é justamente como eles tentavam improvisar para fingir que estavam comendo coisas diferentes, e aí surgiam as tortas de linguiça, linguiça no espeto e até uma imitação de comida japonesa. E claro, nas entrelinhas o seriado tá falando de um problema muito grande, né, que é a própria inflação e o custo de vida. Só que, como de costume, o Chris Rock pega tudo isso e transforma na situação mais exagerada e caótica possível. E talvez o exemplo perfeito disso seja a própria cena em que a Rochelle briga com a filha, obrigando a menina a ficar sentada na mesa até comer tudo. E aí o episódio corta direto pra 1 da manhã e a Tônia ainda tá lá parada na mesa de jantar, encarando a comida. E o mais genial desse... Cara, o que eu pegaria essa menina no couro? Véi, seguinte, não temos dinheiro suficiente para você ter seletividade alimentar. Coma ou faleça. Não tem outra opção. Capítulo é justamente como ele vai escalonando o absurdo nos 2 lados da vida do Chris, porque enquanto esse drama familiar vai aumentando em casa a cada novo dia, na escola as coisas também chegam no limite. É aí que a gente chega no final dele, que sinceramente é um dos desfechos mais icônicos da série, até porque depois de acompanhar essas 2 situações, a gente ficava pensando até onde elas iriam chegar. E cara, a conclusão do arco do Caruso é perfeita justamente por causa disso. Depois de passar o tempo inteiro sendo tratado
tratado como culpado, o Chris finalmente consegue dar o troco do jeito mais satisfatório possível, fazendo o diretor pegar o Caruso e os outros moleques no flagra, zoando e fazendo bullying com ele. Só que obviamente o episódio não termina aí, né? Porque ainda tinha toda a situação da comida acontecendo dentro da casa dele. A situação da linguiça. E é muito engraçado como por alguns segundos a série faz parecer que finalmente tudo entrou nos eixos. A Tônia começa a gostar do alimento, o jantar fica tranquilo, a família parece finalmente em paz. Só que aí você lembra que isso aqui é Todo Mundo Odeia o Chris. Os episódios da série nunca acabam de maneira completamente normal. Sempre tem alguma bagunça final. E é por causa disso que o próprio Chris Rock entra de novo na narração em off e mostra o verdadeiro final de tudo aquilo. Pra fechar esse vídeo, a gente trouxe o icônico Todo Mundo Odeia o Dia dos Pais, que é o episódio 22 da primeira temporada, inclusive o último dela. E logo de cara, uma das coisas mais geniais que deixam esse capítulo tão engraçado é o contraste absurdo que ele faz com o Dia das Mães. Porque enquanto essa outra data é tratada como um evento gigantesco, com restaurantes lotados, presentes magníficos, o Dia dos Pais no seriado é tratado como o completo oposto, com praticamente ninguém ligando pra data. E quando chega na família... Porque tem pouquíssimos pais e todos têm mães. Tipo, todo morador ali em Brooklyn tem mãe. Mas nem todos têm pais. Na verdade, 2 pessoas têm pais. E presentes, né, no caso. Então, assim, é uma realidade completamente diferente ter o pai ali. Por isso que vira exceção, não é regra. Eu diria que aqui a gente tem a quebra de expectativa perfeita. O Chris pergunta pro pai o que ele quer ganhar, e em vez da série ir pro caminho tradicional da comédia, como por exemplo um presente gigantesco, o Julius pede algo que subverte bastante as nossas expectativas, um simples dia de folga. O que ironicamente é a missão mais difícil que ele poderia pedir pra essa família, porque um dia de folga significa não ter briga, não ter bagunça, confusão ou gritaria, basicamente tudo que sustenta um episódio normal de Todo Mundo Odeia o Chris. Porém, por outro lado, a Rochelle não gosta nem um pouco dessa ideia. Ela fica muito incomodada com isso, porque na cabeça dela, um Dia dos Pais de verdade precisava ter alguma coisa especial acontecendo. E é muito engraçado porque o episódio começa a tirar humor até dos presentes antigos que ele já tinha recebido dos filhos. O Julius chega a mostrar aquelas gambiarras clássicas que ganhou dos filhos nos anos passados, tipo, por exemplo, uma caixa de charutos feita de macarrão. E ele é o Julius, né? Então nessa parte financeira é óbvio que faz questão de implicar com a esposa em como aquele dinheiro, entre aspas, desperdiçado poderia ser muito mais útil em outras coisas, até porque ele diz depois que é ele mesmo que paga por tudo. Enquanto isso, a gente acompanha a saga do Chris na busca pelo presente. Eu sei que tipo, tudo é pago pela mesma pessoa e tem aquela coisa do financeiro, do contraste de, nossa, esses presentes são legais, só que são inúteis se eu estou tentando economizar e eu me dou... Tipo, eu fico fora de casa o dia inteiro para depois ver que o meu dinheiro está sendo usado para me dar uma coisa que eu não queria. Só que, cara, é o resto. São seus filhos se importando com você. Não tem como isso ter o preço que você tá dando. E perfeito pro pai dele. E cara, acho que aqui muita gente consegue se identificar com isso, né? De não saber o que dar de presente pra alguém. Tem uma hora que ele até encontra algo, que era um relógio versátil. Porém, cenas depois a gente acaba descobrindo que o pai já havia ganhado esse relógio. Por outro lado, o próprio arco do Julius também é muito bom de acompanhar. Dele aproveitando o tempo livre, dormindo, assistindo TV ou até mesmo pintando o quadro. Afinal, é muito difícil a gente ver o Julius fazendo essas... Cara, o Terry Crews, ele ganhou o mundo e ele merece. O cara legal, velho. Meu Deus, só de ver as cenas na série, com ele porque é muito ou boa. ele tá trabalhando ou tá fazendo outra coisa. Só que a mágica do capítulo acontece no seu terceiro ato, porque enquanto ele tá lá finalmente sozinho assistindo TV, aparece um comercial de família que faz a ficha do personagem cair. Ele tem aquele momento de reflexão e percebe que o Dia dos Pais, por mais cansativo que seja, precisava acontecer com a família. E é aí que ele finalmente entende o peso daqueles presentes bobos que os filhos davam pra ele todos os anos. É uma mensagem bem interessante
que eles passam, por mais simples que possa ser, o Julius agora entende o que a Rochelle estava querendo dizer desde o começo, de que o que importa nos presentes é a intenção por trás de cada um deles. E claro, o episódio fecha isso da melhor maneira possível com a escolha do Chris. Como ele não fazia ideia do que dá pro pai, o garoto resolve simplesmente pagar uma conta de luz. E de verdade, do jeito que o Julius é, aquilo provavelmente foi o melhor presente que ele já recebeu na vida inteira. Só que obviamente a série não perderia a oportunidade de terminar na piada, né? Então logo depois do momento bonitinho, o Julius manda o Chris arrumar um emprego para conseguir pagar a conta de luz dos meses seguintes. Mas esse foi o... Mas é bom, mano. Eu não acho que esses episódios seriam cancelados, não. Uma boa, são realidades atuais. Tipo, não é uma coisa que a gente veria ser tão incomum num dia típico no Rio de Janeiro. Sei lá. Então, pra mim, não seria cancelado, não. É bem nós mesmo. Bem Brasil.